Olá, bom dia pessoal. Vamos resolver uns exercícios de energia nos ecossistemas. Esses exercícios são referentes à aula do professor Aldo. Eles estão no livro 1, na frente 143, módulo 3. A gente vai comentar aqui os exercícios 47, 49, 56, 57 e 60. Vamos lá? Olha só, as figuras são três tipos de pirâmides ecológicas, né? A pirâmide de números e a pirâmide de energia, que representa a cadeia alimentar. Capim, que serve de alimento para os bois, que serve de alimento para os carrapatos, são semelhantes respectivamente a. Então ele quer, né? O exercício, uma pirâmide de número e uma pirâmide de energia, tá bom? Agora veja só, né? Capim. Capim, se a gente for pensar em número, existe uma grande quantidade de indivíduos da planta de capim num pasto, por exemplo. Uma quantidade muito maior que um boi, que a quantidade de bois, não é verdade? Então, a barra que representa o nível trófico do capim numa pirâmide de número, ela tem que ser maior do que a barra que representa o nível trófico dos bois. Tudo bem? E a barra que representa, por exemplo, o nível trófico dos carrapatos tem que ser maior que a barra que representa o nível trófico dos bois. Por quê? Um boi pode abrigar vários carrapatos, não é verdade? Então, quando a gente olha para as pirâmides que a gente tem aí, a que mais se assemelha a uma pirâmide de número para essa cadeia alimentar é a pirâmide de número 2. Aí depois ele quer, para a mesma cadeia alimentar, uma pirâmide energética. Gente, ele podia ter dado qualquer outra cadeia alimentar aí. Pediu pirâmide energética, a resposta é uma só. Uma pirâmide energética sempre vai ser uma pirâmide regular. Sempre vai ser uma pirâmide em que a base é mais larga que o topo. Por quê? Porque a gente sabe que ao longo dos níveis tróficos, né, a energia ela vai diminuindo. Por quê? Porque a energia fixada por esse nível trófico, parte dela é usada para a própria sobrevivência, no metabolismo, parte é dissipada para o ambiente, por exemplo, na forma de calor, e outra parte fica retida, né, no organismo na forma de energia química, né, associada às moléculas orgânicas que compõem esse organismo, né, nas ligações químicas das moléculas orgânicas que compõem esse organismo. Então temos aí a pirâmide 3. Ficamos então com a alternativa correta, a alternativa D. Olha lá, muito simples e muito bom exercício. Considere as três cadeias alimentares. Olha lá, cadeia alimentar 1. Vegetação servindo de alimento para insetos, que serve de alimento para anfíbios, que serve de alimento para cobras, que serve de alimento para os fungos. Vegetação servindo de alimento para o coelho, que serve de alimento para o gavião. Fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, serve de alimento para os peixes, que serve de alimento para os tubarões. Aí ele te pergunta, olha lá, a maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados estará. Pessoal, quanto mais longa uma cadeia alimentar, né, menos energia vai restando ali para os últimos níveis tróficos, porque vocês sabem que numa cadeia alimentar, ao longo dos níveis tróficos, a energia ela tende a diminuir. A gente comentou isso no exercício anterior. Então, a cadeia alimentar, sempre que vai ter maior quantidade energética disponível para os níveis tróficos mais elevados, serão as cadeias alimentares mais curtas. Se a gente comparar aí, ó, a cadeia 1 e a cadeia 3, elas têm, né, a cadeia 1, 5 níveis tróficos, olha lá, vegetação primeiro, inseto segundo, anfíbio terceiro, cobra quarto, fungos quinto. Olha lá, já o fitoplâncton, a cadeia alimentar 3, que começa com fitoplâncton, olha lá, fitoplâncton primeiro nível trófico, zooplâncton segundo, peixe terceiro, tubarão 4 e assim vai, tá bom? Então aí a gente fica, né, apenas com a cadeia 2, que é a mais curtinha, formada por apenas 3 níveis tróficos. Ficamos aí com a letra C, alternativa C, a correta. Olha lá, da FUVEST. Em relação ao fluxo de energia na biosfera, considere que A representa a energia captada pelos produtores,
B representa a energia liberada, perdida pelos seres vivos. E C representa a energia retida, incorporada pelos seres vivos. A relação entre A, B e C na biosfera está representada em... Então o pessoal pensa, né? Quando ele coloca aí, ó, A representa a energia captada pelos produtores. Que energia é essa? É aquela energia solar que é captada pelos produtores e convertida em energia química nos compostos orgânicos, não é? E essa energia química nos compostos orgânicos, no próprio organismo do produtor, por exemplo, vai representar aquela energia que fica incorporada nas próprias ligações químicas das moléculas orgânicas que fazem parte desse organismo, quanto aquela energia, né, liberada, por exemplo, na forma de calor, a energia gasta para manter o próprio metabolismo funcionando. Então, a gente pode dizer aí que a relação entre A, B e C é que A é igual a B mais C. E desse modo a gente fica aí com a alternativa D como alternativa correta. Muito simples, não é verdade? Exercício da FUVEST, que certamente todos vocês tirariam de letra, acertariam todos. Olha lá. Com relação à energia e matéria nos ecossistemas, assinale o que for correto. A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional. Tem início com a captação de energia luminosa pelos produtores e termina com a ação dos decompositores. É verdade, tá? A energia numa cadeia alimentar ela não é cíclica, ela é acíclica e ela é unidirecional. Lembrando que, pelos motivos que a gente já discutiu anteriormente, ela vai diminuindo, né, de nível trófico para nível trófico, tá certo? Então, a 1 está correta. Vamos ver a 2, ó. A energia luminosa captada por algas, plantas e bactérias fotossintetizantes é utilizada na produção de substâncias orgânicas, nas quais fica armazenada com energia potencial química. Olha lá, verdade, tá? Então, lembra o seguinte, os organismos autótrofos fotossintetizantes, eles convertem a energia solar em energia química. Como assim energia química? Vocês aprendem lá na química que o que mantém, né, os átomos unidos ali nas ligações químicas é energia. Então, quando na fotossíntese você tem a síntese de moléculas orgânicas, como por exemplo a glicose, aquela energia que mantém ali os átomozinhos da glicose, né, lembra, C6H12O6 unidos ali, de onde veio essa energia? Da energia fixada na fotossíntese, tá certo? Então, esse item 2 também está correto. Olha lá, os decompositores atuam em todos os níveis tróficos. Eles atuam na conversão da matéria orgânica contida nos cadáveres, restos de organismos e nas excretas, em átomos de elementos químicos que podem voltar a fazer parte de outros seres vivos. Corretíssimo. Pessoal, quando vocês tiverem uma cadeia alimentar sendo representada, e nessa cadeia ou numa teia alimentar, vocês virem todas as setinhas saindo de todos os organismos e indo para um único representante ali, a gente está falando dos decompositores, tá? Por quê? Se uma planta nunca serviu de alimento para nenhum organismo, um dia ela vai morrer, ela vai sofrer a ação da decomposição, tá bom? Isso então para qualquer organismo que não tenha servido de alimento para nenhum outro, tá ok? Então aqui está correta. Olha lá, um animal que se alimenta de organismos, do organismo produtor, é considerado um consumidor primário e constitui o segundo nível trófico. Verdadeiro, né? Então, olha lá, o produtor é sempre o primeiro nível trófico. Quem se alimenta desse produtor é um consumidor primário, ocupando o segundo nível trófico. E se um organismo se alimenta desse consumidor primário, ele vai ser um consumidor secundário, ocupando o terceiro nível trófico e assim por diante. Tá certo? Então, 8 também está correto. Toda energia luminosa proveniente do Sol que chega ao ecossistema é captada e convertida em compostos orgânicos pelos produtores. Então, não é toda a energia. Boa parte dela sim, mas nem toda. Pensa que muito dessa energia solar
ela vai aquecer o ambiente, ela vai irradiar na forma de calor e assim vai. Né? Então não é toda a energia, tá certo? Então a 16 não está correta. Né? Ficamos então com a soma, né? 1, 2, 4 e 8. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15. Então a soma correta aí das alternativas é igual a 15, tá certo? Vamos lá. Próximo exercício, exercício 60, Unifesp, olha lá. As pirâmides ecológicas são utilizadas para representar os diferentes níveis tróficos de um ecossistema e podem ser de 3 tipos: número de indivíduos, biomassa ou energia. Elas são lidas de baixo para cima e o tamanho dos retângulos é proporcional à quantidade que expressam. Considere uma pirâmide como a estrutura abaixo. Olha lá. Que tipo de pirâmide, entre os 3 tipos citados no texto, não poderia ser representado por essa estrutura? Por quê? Gente, a pirâmide energética, lembra que a gente já falou no exercício anterior? A pirâmide energética é a única que sempre vai ter o formato regular, a base mais larga que o topo. E não é o caso dessa daí, porque lembrando sempre que ao longo dos níveis tróficos a energia vai diminuindo, pelos motivos que a gente já comentou anteriormente. Olha lá, dê um exemplo de uma pirâmide que pode ser representada pela estrutura indicada. Substitua 1, 2 e 3 por dados quantitativos e qualitativos que justifiquem essa estrutura de pirâmide. Olha lá, então a gente poderia pensar, né, numa pirâmide numérica em que nós tenhamos uma cadeia alimentar, uma quantidade bem pequena de organismos. Por exemplo, uma planta, né, um arbusto. Um arbusto ele vai conseguir abrigar uma pequena quantidade de arbustos, por exemplo, conseguiria abrigar uma grande quantidade de formigas que estejam se alimentando, por exemplo, das folhas desse arbusto. E essas formigas podem servir de alimento para alguns pássaros dessa região, tá certo? Um exemplo que a gente tem: formigas servindo de alimento, plantas, né, um arbusto servindo de alimento para formigas, formigas servindo de alimentos para pássaros. Seria um exemplo, então, de uma pirâmide numérica e uma cadeia alimentar que se encaixariam nesse esqueminha aí, tá certo? Pessoal, eram esses exercícios que eu tinha para tratar com vocês. Né? Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem procurar por nós, professores assistentes, pelas redes sociais. Fiquem à vontade para isso, tá certo? Bons estudos e até!